Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Eu queria aproveitar, Caio, para te fazer uma outra pergunta e agora perguntando um pouquinho do teu irmão. Como é que foi ver, porque o torcedor ele é muito 8 ou 80, né? O Thales tem um início meteórico em 2019, começa muito bem, entra num jogo, já vira titular, vai muito bem num clássico dos milhões contra o Flamengo, faz um golaço contra a Chape lá na Arena Condá. Tem aquela lambreta, inclusive o menino que toma a lambreta vai jogar no Vasco depois, o Gabriel Dias, né? Isso. O Gabriel toma a lambreta dele, pouca gente lembra que foi o Gabriel que tomou a lambreta. E ali vem um apelido do Thales Mágico, sendo que tem o 20, tem aquela lesão dele no carnaval, nas férias, que ele quebra o quinto metatarso. Quinto metatarso, a gente tava em Paraty. E ele acaba voltando, não volta tão bem, a mesma galera que chamava ele de Thales Magno, já começa, Thales Mágico, já começa, a bater pra caramba, aí eu lembro que quando ele é vendido de fato, já rola aquele movimento ali de, graças a Deus, o Pássaro fez milagre, já não tava jogando nada, que ele foi vendido por uma boa quantia, se eu não me engano, 50 milhões de reais na época, alguma coisa assim. Como é que foi acompanhar agora o lado humano mesmo, como irmão, esse momento de ápice, daqui a pouco aquela porrada constante ali do teu irmão, como é que foi acompanhar isso de perto ali? Cara, era muito complicado, Dieguinho, porque eu vou falar assim como meu irmão, né, mas eu fui pai pro Thales, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos, né, o Thales tinha 6 anos, então a figura paterna do dia a dia, né, era eu, e ver o meu irmão, porque assim, a gente pode falar de um atleta que tem oscilações na carreira, sofrem por algumas coisas que acontecem normal no futebol, só que era um atleta de 16 para 17 anos, né? 17 anos ele tinha ali, que era um garoto ainda, queria ter uma vida normal e já não dava para ter. E ali eu achava assim, né, como irmão, cruel assim, da parte dele, a gente entende torcedor, mas eu sentia muito o fato dele tentar fazer de tudo para poder desempenhar um bom futebol e não conseguir, né, porque o Thales treinava 3 períodos, já treinava por fora, já trabalhava dobrado para voltar a performance dele, para ajudar o clube, para ajudar ele mesmo também, porque tinha os sonhos pessoais dele de voltar a jogar na seleção. E nessa época ele ainda era seleção sub-17, voltar a jogar na seleção, jogar na Europa, que é um sonho dele, enfim. E a gente vê aquilo ali se tornando ruína por conta dos torcedores, às vezes pegava até pesado, setoristas do Vasco na época pegavam pesado, até mesmo pessoas que viam ele na rua. A gente já foi alvejado uma vez, tacaram pedra no nosso carro. Que isso, cara? Né, já, muitas vezes, né? Inclusive, pararam a gente em posto de gasolina para cobrar aí melhor desempenho. Aquilo ali não assustava a gente, mas deixava triste. Isso em 20, quando o time tava lutando contra o rebaixamento? Contra o rebaixamento, perfeito. Em 20. Porque ele sai em 2021 depois desse rebaixamento. Sim. Em 20, aconteceu isso inúmeras vezes, tá? Não foi uma vez só. De torcedores, querer cobrar, querer falar gracinha. E ele era um jovem, então ele queria ir no shopping. Às vezes acontecia isso no shopping, em praça pública, assim, e era chato. Aí falar pra ele que ele não pode sair de casa. Não, irmão, fica só dentro de casa. Ele gostava de jogar um futevôlei, gostava de ver um futevôlei. E numa dessas ele voltando, na época de scooter, com a bola de futevôlei, um cara passa na rua e xinga ele meio que responde o cara. E até o Júlio Brandt, na época da eleição, que tava aquele burburinho todo, faz um post no Instagram falando que ele era uma perna e tal, que era marrento, não jogava nada. Teve isso também. Disso, eu lembro que depois eu até mandei uma mensagem pro Júlio, meio... como irmão, assim, recriminando, né? Porque não tinha nada demais, era um atleta, era um jovem que fazia de tudo para poder performar, mas não dependia só dele. A gente sabe que ele era o principal jogador naquela época, que era o jogador diferente, né? Que todo mundo esperava muito, mas infelizmente, por N fatores, ele não conseguiu entregar. E assim, a gente fica triste, né? Hoje, pensando, ele poderia ter feito melhor, mas, cara, não aconteceu. Não foi, não rolou. Infelizmente, o Vasco acaba rebaixado ali em 21, ele tem que sair. Tem algum desabafo, alguma conversa que você lembra? Ainda mais, foi até legal ouvir esse seu feedback de que você era como se fosse uma figura paterna pra ele.
Porque teve uma entrevista coletiva no Vasco, eu não vou lembrar, o Peck foi vendido no final de 23 por Los Angeles, então foi em 23. Teve uma coletiva que eu faço uma pergunta pro Peck, eu falei, Peck, como é que foi conviver com essa oscilação de humor da torcida do Vasco? Porque em momentos você não prestava, era uma porcaria, tinha que ir embora, e agora, em 23 ele vira a chave, né? Agora tu é o cara, tu arrebenta e tal. Como é que foi pra você conviver com esses dois lados da moeda? Em algum momento isso te atingiu? Você mesmo duvidar do teu potencial? E essa resposta do Peck me marca muito, que ele desabafa nessa pergunta que eu faço pra ele, que ele falou que teve um dia que ele chegou em casa chorando, se perguntando pra ele mesmo se ele era tão ruim como as pessoas falavam pra ele. E aí eu queria pegar esse gancho desse relato, dessa experiência que eu passei com o Peck numa coletiva. Rolou alguma coisa nesse sentido com teu irmão? Você mesmo passou por isso? Tu chegou a passar por alguma experiência nesse sentido? Ou você, ou teu irmão, algum desabafo dele? Tu pegou isso? Peguei, e o Thales tinha muito isso também, né? Porque ele ainda estava maturando, assim, mentalmente, não tinha aquela convicção de quem de fato ele era, né? Então, houve relatos em si do Thales de medo de entrar em campo, né? E torcendo para que o gol saísse muito rápido, 10, 15 minutos. Porque a gente sabe que a torcida do Vasco ali, 10, 15 minutos as coisas não estão acontecendo, já, ei, Vasco, vamos jogar, e começa a vaiar um, começa a vaiar outro. Isso acaba tirando a confiança do atleta, né? E o Thales, a gente, naquela época, já trabalhava isso na cabeça dele, e a gente tirou o telefone do Thales. Porque o Thales, todo jogo do Vasco, ele vinha consecutivamente saindo nos trend topics do Twitter ali. Caramba. E a galera xingando ele, falando que ele não joga nada e tudo mais. E aquilo deixava ele pra baixo. Porque ele já terminava o jogo querendo saber o que estão falando dele na internet. Caramba. Naquela época já. E aí passou a primeira vez, a segunda, na terceira vez eu vi ele chorando assim, depois de um jogo. Porque ele também tinha essa questão de gostar de drible, gostar de acelerar o jogo, de partir pra cima, e ele começa a travar mais o jogo, ser um jogador de toque, passa e tal. Só que a galera tava esperando dele que ele resolvesse, como em 2019, driblasse 2, 3, 4, 5 e deixasse alguém na cara do gol. Isso não vinha acontecendo. E aí ele começa a chorar ali, fica triste, a gente, cara, pô, fica tranquilo, cara, essa fase vai passar, fica tranquilo, vamos continuar trabalhando, as coisas vão melhorar. E aí eu lembro que num jogo contra o Botafogo, que ele faz o gol de cabeça, ele faz assim, né? Isso. E assim, o semblante dele ali já era você perceber, ele era um semblante de alívio, sabe? De uma pressão absurda, e se alivia com aquele gol. Então, assim, é difícil. Eu costumo dizer que quem joga no Vasco consegue jogar em qualquer lugar. Porque a pressão que é jogar em São Januário, tanto para quem joga fora e também para quem joga dentro quando as coisas não acontecem, é muito grande. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana, e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.